Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diretamente do altar da Igreja Internacional de Graça de Deus. Aqui estamos aqui na Avenida Médios 1326. As pessoas estão voltando, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Está acabando esse período dessa pandemia, em nome do Senhor Jesus. Mas nossos amigos que nos acompanham através da live, sejam bem-vindos também. Onde quer que você esteja, se sinta como aqui na casa de Deus. Você pode preparar seu pão, seu suco da outra, como nós estamos ministrando a Santa Ceia, é a comunhão dos filhos, é o maior dia da igreja, quando nós celebramos a memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia Ele morreu por nós lá no Calvário, sim, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e vive para sempre. Diga, viva Senhor Jesus, no meu coração. Você na sua casa, participe, fique na sua graça, Pai de Deus. Você já pode mesmo compartilhar esse grupo com seus amigos, seus grupos de Facebook, do WhatsApp. Alguém que vem cá ali vai estar podendo participar aqui, como se estivesse na casa de Deus, pois o mundo espiritual não há distância. Deus ele está em todos os lugares. E aonde a palavra dele entra, ali ele pode agir. Por isso, em lugar que a palavra dele não entra, não tem a palavra, não tem um compromisso, não tem o amor de Cristo, então fica aquela bagunça. Sendo que Deus está em todos os lugares. Então vamos desfrutar da presença de Deus em nome do Senhor Jesus. O mundo ainda não descobriu isso. Para desfrutar da presença de Deus, tem que ter compromisso com Ele, tem que estar no centro da vontade dele. Eu não vejo hoje, tem que ser santo, porque o Senhor Jesus, Ele é santo. Sem santidade ou santificação, ninguém verá Deus. Feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus e amado Pai, são teus filhos amanhecendo na tua graça, na tua casa. Oh Senhor Jesus, alguns, meu Pai, talvez distante geograficamente de nós, mas onde quer que eles estejam, nós cremos que a mesma visitação, oh Senhor Jesus, que eles tenham, meu Pai, a mesma profundidade a qual nós conseguimos aqui na tua casa. É muito importante estar na casa de Deus, é muito importante nos aproximarmos de Deus poderoso, é muito importante as ovelhas andarem com as ovelhas. Oh, é assim que nós aprendemos a ser ovelhas. Quando aquelas ovelhas mais antigas, nós olhamos para elas e aí nós podemos ver com facilidade. Nós precisamos, por isso nós precisamos das lideranças, orar pelas lideranças, nossas lideranças, pastor Benito, pastor Jair Domingos, missionário R.R. Soares, todos os demais pastores, os mais antigos, os nossos jovens, nós precisamos, nós temos aprendido, nós temos aprendido que toda a antiga aliança, os homens de Deus sofriam, aqueles na qual tinha o Espírito Santo, era um motor e uma geração, não tinha outra pessoa para quem eles pudessem conversar, ficavam sozinhos, misericórdia, não tinham alguém para consultar, era só o Senhor sobre a cabeça dele. Mas hoje o Senhor não está só sobre nós, Ele está dentro de nós para nos usarmos. Nós precisamos nos envolver, nos distanciar de toda a carnalidade. É uma hora como essa que Jesus Cristo Ele te batiza com o Espírito Santo. Quando você se esvazia completamente, quando você tira todo o medo, ressentimento, ódio, rancor, amargo, ressentimento, você se arrepende dos teus pecados, você tornou viver em novidade de vida. Você diz: eis-me aqui, Senhor Jesus, onde estaria se não fosse o Senhor? Oh, vai se envolvendo na presença do Todo-Poderoso Deus, e isso vai se entregando. Você pode mais, e isso desfruta da presença dele. Aquele povo que se une ao Senhor é um único Espírito. Nós precisamos ser um único Espírito com o Senhor. Oh Senhor Jesus, nós fazemos parte de ti, declara: Senhor Jesus, eu faço parte de ti. Não podemos fazer coisas erradas, não podemos estar nas obras da carne,
vontade. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Isso de coração, que seja em nós, que seja em nós, e através de nós, e através de nós, que seja em nós, e através de nós, que seja em nós, e através de nós, que seja em nós, e através de nós, mas nada é sobre nós, tudo é sobre ti, Jesus, nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu e do céu, tudo é sobre o céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz, tudo é sobre a cruz, e não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Nunca houve jamais haverá. Deus, eu sou o único filho para todo aquele que nele crê. Não pense aquele que é, ele é criação. Amamos tua presença aqui. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós, e através de nós, 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 nada é sobre nós, tudo é sobre ti, Jesus, nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu e do céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz, tudo é sobre a cruz, e não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz, tudo é sobre a cruz, e não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Ele fez o melhor por nós, faça o melhor. Busca a santidade e a santificação. Jesus, ele ficou morto. A morte não o venceu. Você não vê. A morte não o venceu. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. A morte não o venceu. A morte não
desfrutar dessa presença poderosa para sermos verdadeiros adoradores. O que é um verdadeiro adorador? Aquele, irmão, que não vai adorar quando está tudo bem. Aquele que na hora que o bicho está pegando, ele está adorando também, amém? Não muda a conduta daquela pessoa que é um adorador. A ação de ninguém, a notícia alguma, má notícia, o que quer que seja, não tira o adorador da presença de Deus, amém? Ele não vai perder a paz, ele não vai perder o sono, ele não perde a alegria, ele se enche da presença do Todo-Poderoso Deus, amém? Você está à vontade, nós estamos aqui estudando agora os santos. Eu já vi na quarta-feira que Deus deu algumas ordens aqui para os pais de Sansão, que deveriam ser passadas para ele, e não mudou nada no Novo Testamento. Nós já vimos na quarta-feira que foram as mesmas ordens que o profeta, que o sacerdote Zacarias, pai do João Batista, ele recebeu: acerca mesmo das obras da carne, acerca mesmo das bebidas, das coisas que não prestam. Vamos começar aqui, né, que alguém vai lá em Juízes. Só recapitular um pouquinho aqui do capítulo 13, que nós já estudamos ele todo na quarta-feira. Isso é importante você vir na quarta-feira pela família ou assistir a live. Juízes é o 7º livro da Bíblia Sagrada. Amém? A partir do versículo 8, Juízes 13, 8. Então Manoá orou insistentemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Essa é a orientação que todos os pais deveriam buscar de Deus. Quando vai ter um filho, Senhor, precisa da orientação do homem de Deus, a mensagem de Deus. Aqui um anjo apareceu primeiro para a mulher, e falando, ela era estéril. O inimigo tenta impedir mesmo que ela aqui, o que o Senhor tem proposto para a humanidade, que é frutificar e multiplicar dos filhos de Deus em comunhão com Ele. Deus ele não criou ninguém para ser doente, para ser, sabe, desgraçado, para ser uma pessoa aí que vive, sabe, da droga, do álcool, uma vida, sabe, ruim. Não. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, para ter uma plenitude. E como que é feito isso? Na comunhão com Ele. E para isso Ele deixou a sua palavra. Quando a pessoa não tem apreço à palavra, ou então ela conhece alguma coisa, mas já não pratica, isso aí é rebeldia separa. Deus ele está em todos os lugares. Então, por que tem desgraça? Porque ele tem lugar que ele não pode agir, porque ele não pode mudar nem a Bíblia. Eu, o Senhor, do mundo. Onde há o pecado, onde o amor dele libera, onde o compromisso dele libera, ele está lá. Mas ele não pode agir. Eu, que o pessoal que está lá fora que não quer sair da Bíblia, fico questionando. Quando acontece algum infortúnio, mas onde estava Deus nessa hora? Por que Deus não fez nada? Ele fez tudo, ele enviou seu filho, ele deixou a palavra, para que nós aprendamos a viver a palavra, para que nós estejamos preparados para o dia mau antes, e não esperar o dia mau chegar para fazermos alguma coisa. E não pedimos orientação de Deus. O homem de Deus, o Manoá, na hora que ele soube da boa notícia, ele orou insistentemente para que aquilo se cumprisse, para que realmente agora eles tivessem filhos. Mas a orientação que pediu o Senhor, nos oriente como nós devemos criar essa criança. E veio a resposta, versículo 9. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, correu e noticiou a seu marido, e disse: Eis-me aquele homem que veio a mim no outro dia, me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse: És tu aquele homem que falaste a essa mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? De novo, olha o homem de Deus que ele fez.
Ele recebeu a mensagem de Deus, ele descansou, cumpra-se a tua palavra. A fé vem pelo ouvir pela palavra de você ouve, fé em fé, glória em glória. Ali já está o mover de Deus para aquilo se realizar nas nossas vidas. Quando você vê, aquilo se realizará. Ali ele confiou, cumpra-se a tua palavra. E tem gente que fica martelando Deus, Senhor, me conta para agora. Cumpra-se a tua palavra. Só que ele perguntou aqui, e aí, qual será o modo de viver e o serviço do menino? A pessoa, quando traz um filho do mundo, às vezes tem que fazer o melhor pelo filho. Dever tem que fazer o melhor. Só que sem Jesus nada poderemos fazer. E que for feito, né, depois vai trazer alguns prejuízos. Algumas crianças que estão aí crescendo mal criadas, mal educadas, rebeldes, sem causa. Por quê? Porque tiveram de tudo, de mão beijada. E quando é preciso dar um não querem saber. Aí faz aquele pai que fez de tudo para aquela criança passar vergonha. Quantas noites de sono os pais perderam, né, com as crianças de bebezinhos? Não é verdade? Desde que o bebezinho perderam aquela noite de sono dos bebês, tem pai que não compra mais nada para si depois que tem filho. Tudo que faz é para o filho. Tudo que faz é para o filho. Tudo. Deixa de comer. Ah, não vou comer isso, não, porque eu vou comprar um negócio novo. Deixa eu comprar uma roupa nova. Não, a roupa nova é só comigo. Até porque cresce e vai perder. Né? E é caro. Roupa de criança é mais caro do que a de adulto. Né? E a pessoa às vezes usa um mês, compra o número errado, esquece de trocar, perde sem usar. Acontece. Mas sem Jesus nada podemos fazer. Eu quero a ação de Deus. Como que eu vou criar esse menino? E a pessoa não pega essa orientação de Deus. Faz o melhor humano. O melhor humano não impede que lá na frente aquele menino que fez tudo vira um rebelde, vira um estuprador, vira um alcoólatra, vira um drogado, que mate até o próprio mãe, o pai, para ficar com aqueles bens que já iam ficar para ele. Não tenta fazer nada sem Jesus. Ah, pastor, mas agora meu filho é tão velho, então a luta vai ser maior. Mas para Deus não é impossível, amém, irmãos? Se ensinar o caminho que se deve andar, quando crescer não vai se desviar, e alguns ainda se desviam, imagina se não ensinar. Mas Deus é Deus. Deus é muda as pessoas. Ele recria. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Tu e tua casa, tua casa, toda a tua casa. Não importa a idade que seja, ainda que você tenha vindo antes do seu pai, antes da sua mãe, ou que até que eles até tenham um apreço pela palavra de Deus, mas não tem aquele compromisso ainda. É tu e tua casa, seus pais, suas mães, nossos avós, nossos tios, padrastos, madraças, eles serão também nossos filhos espirituais, amém? Olha a responsabilidade. O Manoel entendeu a responsabilidade espiritual. Como vai ser o procedimento? Como vai ser esse menino vai viver? Aí veio a ordem do anjo. É a mesma para nós hoje, em nome do Senhor Jesus. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus. Versículo 3. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará. De tudo quanto procede da vida, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Então disse Manoá ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Tem coisas na Bíblia Sagrada que estão ocultas para o Senhor e para aquele a quem quiser revelar. Por isso que tem gente que lê a Bíblia e pensa que é um livro de história, como qualquer outro, é uma anedota, que a Bíblia não é muito correta, que tem algumas coisas que não é bem assim, porque é um livro espiritual.
a pessoa tem o natural, ela não vai entender nada, vai pensar com contos de fadas e vai viver de qualquer maneira. O oculto é para o Senhor e para quem Ele quiser revelar, mas a ordem foi dada do anjo. Quem é de Deus, quem é santo, não vai beber bebida alcoólica, não vai beber bebida forte, não vai se entregar. E no Novo Testamento, que a gente trouxe lá na quarta-feira, né, Lucas capítulo 1, falando sobre o João Batista, que foi bem óbvio que Deus deu para o Zacarias e João Batista. Ele também não ia beber. Quem é de Deus não vai ensinar. O exemplo é tudo, irmãos. É muito feio beber bebida alcoólica, é muito feio fumar. Imagina usar droga, imagina seu filho ver. Hoje ele está pequeno, mas está vendo. Fruto do mesmo. A maior parte do comportamento do ser humano, principalmente o mal, ele é adquirido por aprendizagem que ele vem dentro de casa. Ah, pastor, que tem muitos, né, que bebem, mas não toleram droga ilícita. A bebida é uma droga lícita com o mundo. Cigarro. Agora, droga ilícita eu não aceito na minha casa. Mas às vezes um jovem foi para a droga ilícita, por quê? Porque ele começou com a droga ilícita tentando dentro de casa. E ali, quanto mais cedo alguém começa ali a ter algum tipo de envolvimento com álcool, com droga, quanto mais mais cedo a pessoa pode criar uma tolerância àquilo. E aí o corpo vai pegar uma dependência, aquela dependência vai ser difícil de ser suprida, e a pessoa vai ir para uma droga maior. Ninguém que começou a beber, se algum dos irmãos já beberam, eu já bebi muita bebida alcoólica, ninguém começa a beber do pica-polho. Não é verdade? Pode perguntar para qualquer cachaceiro, mas qualquer bar agora, se ele começou a beber do pica-polho, ele começa lá, um vinho, essas batidas, sei lá, caipirinha, uma bebidinha docinha. Aí daqui a pouco vai tirando a açúcar e vai sendo lá a pinga com limão, daqui a pouco tira até o limão. É assim. E daqui a pouco o corpo vai criando uma dependência. E ali aquele prazer que dá na carne, aquele prazer que a droga dá, conforme a pessoa vai avançando ali naquele consumo, aquele prazer ele vai durando menos tempo e a pessoa vai ter que consumir mais. E para isso a pessoa daqui a pouco vai experimentar uma outra droga mais forte. Aí ela começa. Mas conforme ela vai consumindo mais, aquela prazer vai demorando menos tempo para ela ter que consumir mais. Por isso que o fundo do poço diz que é o crack. Ela dá uma euforia momentânea, mas passa rápido. Daqui a pouco ela está de novo, porque ela não consegue nem voltar para casa. E a família se abandona e mal sabe que foi aquela primeira cerveja que você deu para o seu filho que fez seu pai e seu filho estar lá na Cracolândia. Aquele primeiro cigarro que você fumou na frente dele, que ele não fumou na sua frente, mas foi fumar com os amigos lá na rua, porque viu o pai fumando dentro de casa, que fez ele daqui a pouco ir para maconha, ir para cocaína, e daqui a pouco está no crack. Ah, não quero saber de cracudo, não tem maconheiro. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, não existe ensino. Não existe ensino. E aí a responsabilidade, mas agora já é de maior, não. Quem é esse? Virou uma pessoa especial. Se a pessoa tivesse com câncer, você não ia estar orando, buscando, lutando, carregando para fazer o que tinha que fazer? Não tem diferença na droga, é uma doença. Até a medicina já diz hoje que a dependência química é uma doença, e como toda doença tem um tratamento. Um tratamento que não tem, né, eficácia, como muita doença que é tratável, mas não é curável. Mas no Senhor tudo pode, amém, irmãos? Ele levou sobre ele não só as nossas dores e enfermidades, também levou nossos pecados e nossas transgressões, amém, irmão? Então a ordem foi clara, Deus mudou, não tem tolerância na vida para o pecado, para algo, para a droga, não tem. Mas aqui o Manoel queria saber o que estava oculto, para agradecer ao homem de Deus. Nunca recebeu agora é todo de Deus, nosso Senhor Jesus.
Às vezes é melhor a gente fazer, ninguém nem ficar sabendo que a gente está orando pela pessoa, e agora é sempre de Deus, mas às vezes é um perigo também. Por quê? Porque às vezes a pessoa sem saber está agradecendo aquilo que não é Deus, que é bem pior. Continuando o nome do Senhor Jesus, aí agora pode ir lá para o versículo 20. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, que vendo Manoá e a sua mulher caíram na terra sobre o seu rosto, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus. Na verdade, eles viram a manifestação da glória de Deus, não foi o próprio Deus. Porque a palavra já era bem clara que não há quem veja a Deus e viva. Por isso que nós podemos desfrutar da glória do Senhor Jesus e estamos por aí, cada vez sendo mais testemunha dele em nome do Senhor Jesus. Na hora ele já ficou comentando: nós vamos morrer, mulher. Mas ela ainda, por isso que é procedor do que olha o que ela disse, versículo 23. Porém a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto e nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve esta mulher um filho que chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando, de tempo em tempo, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Exatamente. Deus já estava preparando para o que ele iria ser usado como juiz durante 20 anos. Mas nós temos que entender que na antiga aliança o Espírito Santo estava sobre o rei, o sacerdote oficial. O juiz ele estava nesses dois cargos. O juiz ele assumia essas duas posições, o rei e o sacerdote, enquanto ele não era nada. O povo aqui, na verdade, estava oprimido na mão dos filisteus. E ali Deus estava preparando Sansão para assumir ali aquele juizado que era o rei e o sacerdote ali. Só que na antiga aliança, olha como que éramos, olha como nós somos felizardos hoje. Na antiga aliança, a pessoa que tinha o Espírito Santo sobre ele era um servo. Os grandes heróis da fé eram os servos que tinham o Espírito Santo sobre ele. Hoje nós somos filhos, que tem o Espírito Santo não só sobre nós, mas dentro de nós, amém? Por isso que sem nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos nos preparar para sermos usados. E outra coisa, hoje existe o avivamento. O avivamento começa com um na igreja, daqui a pouco aquele avivamento, cada um vai levando para a sua casa. O avivamento de uma família é mais difícil. Aquela pessoa que não vê no fogo da brasa é mais difícil. Por mais que você chega cheio de brasa, você sai da igreja de brasa, chega em casa, tira uma brasa da churrasqueira. Você tem a churrasqueira do vizinho com essa brasa pronta. Capaz nem chegar do outro lado, ela já vai se esfriar. O ideal é você mesmo levar o Espírito Santo de Deus para casa, para as pessoas quererem vir na casa de Deus, amém? Agora você pega aquele torrão, o carvão frio, e coloca na churrasqueira que já está em brasa, daqui a pouco ele está todo em brasa também, amém? Isso é um avivamento. O avivamento da sua família deve ser feito você mesmo fazendo os convites de amor para vir para a casa de Deus. É assim que começa o avivamento e vai se avivando. Nós temos liderança, nós temos pessoas em quem nos espelhar. O próprio, a palavra de Deus foi deixada para nós. Hoje nós temos acesso à palavra. O Paulo mesmo dizia: sede meus imitadores daquilo que eu imito a Cristo. Então nós sabemos como que o Cristo já se conduziu. Nós já temos uma boa ideia de que maneira ele se portaria em cada situação, para nós já pensarmos e fazermos a mesma coisa. Mas não tinha aliança, não tinha nada disso. Coitado, nós estamos estudando José. José, tudo que vinha na cabeça dele, ele contava para os irmãos dele. Aqui o Sansão, o homem mais poderoso, forte, que já pisou sobre essa face dessa terra, comprovadamente, ele era bem inocente em certas coisas, fazia tudo conforme ali a própria natureza dele. Mas é isso que nós vamos ver, porque ele não tinha um líder espiritual. Ele não tinha uma pessoa a quem ele pudesse consultar, a quem ele pudesse se espelhar. Ele não tinha a palavra de Deus. Ele tinha o Deus sobre ele, mas ele não era ali no Senhor 100% do tempo. E olha só o que vai acontecer.
capítulo 14. E desceu Santão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e disse: tem uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora pois tome-a por minha mulher. Porém seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás buscar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tome esta, porque ela agrada aos meus. Põe as duas mãos na cabeça e fala: ai, 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 ai. Exatamente. O diabo não vem nem de chifre, nem de rabo, dizendo: eu sou o diabo e vim te pegar. Só quero dar uma maneira. Eu aconselhava aos jovens, aos moços, aos solteiros, aos viúvos, aos divorciados, que pretendem ter alguém na sua vida. Os casados vai ter que santificar o que já tem. Amém? Não é para trocar, não. É para santificar o que já tem em nome de Jesus. Amém? Mas aqueles que ainda pretendem casar, namorar, se não amar muito a Cristo, não serve. Você não vai. Você está pretendendo ter alguma coisa com alguém que não ama muito a Cristo, você vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Muito. Muito. Mas se alguém não ama o que criou ele, o amor, o autor do amor, da fé, de tudo, vai te amar. Paixão tem tempo, sabia? A ciência comprova que de 7 anos a carne ela quer mudar, quer mudança. Por isso que esse povo aí fora, aí, ó, um homem, uma hora ele é um mulherengo, daqui a pouco ele está namorando com outro homem. A carne é assim, a carne ela é insaciável. E para ser insaciável, ela quer mudança, paixão é isso. Ela quer assim, nós mesmos, na parte natural dos nossos empregos, para pensar, como que você pensava 7 anos atrás? Você pensa igual hoje? Ninguém pensa. Mas quem não quer saber de Jesus, nesses 7 anos que passaram, às vezes ele mudou. Ele deixou a esposa, filho, para viver com outro rapaz. Deixou o marido e os filhos para viver com outra moça. Ou então vive tudo junto naquele balaio de gado. Aí vem aquela confusão que nós estamos vendo todo dia de fora. Que é até o pecado antinatural. Os filhos das trevas são mais astutos nesse negócio do que os filhos da luz, porque eles se infiltram. Eles querem se filtrar. Por isso que às vezes não basta ser da igreja, tem que estar cheio de Espírito Santo. Porque tem muita gente, Israel que tem israelita, no meio das ovelhas tem lobo, tem cabrito, tem bode, tem tudo. Que sai mesmo. Se possível for dar uma cabeçada, uma chifrada no pastor, vai lavar o bode, pastor. Né? Não quer saber. A ovelha ela ouve a voz do seu pastor. Não quer nem saber. Está nem saber, não. Ó, você não amar Jesus, de preferência, igual nós está falando da promoção aqui, ó. Não tem ninguém aqui na nossa, porque é o costume de ser dali, né? Tinha que ser do povo de Deus. Tem ninguém do povo de Deus, nem uma moça. Você tem que ir lá, naqueles incircuncisos. Mas a degeneração do ser humano começou com algo desse jeito. Essa mistura que há entre os povos de Deus e o mundo, que quer trazer o mundo para dentro da igreja, mas isso não existe. Volta um pouquinho também, vou lá no Gênesis capítulo 6. Eles até as criancinhas sedentes sabem. Amém? Amém? Olha aí, a corrupção geral do gênero humano. Não sei se esse é um título que é colocado depois, né? Pode ser que só tenha diferente, mas é exatamente isso. E como começou a corrupção geral do gênero humano?
Versículo 1. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos que as filhas dos eram formosas, e tomaram para si de todas as que escolheram. Exatamente o que você está fazendo. Quem eram os filhos de Deus? Eram os descendentes de Sete, de Enos, que invocavam o Senhor. E quem que eram as filhas dos homens? Quem eram as filhas das trevas? São os descendentes de Caim. Pô, hoje nós somos todos descendentes de Noé. O missionário está nessa mensagem, inclusive, né? Inclusive que eu vou passar agora, exato, tem tudo a ver com isso aqui. Tem tudo a ver com isso aqui. Que o missionário está pegando essa semana. Se você não perdi o jogo da fé dessa semana. É exatamente o que ele está falando. É a importância de nós entendermos mesmo a criação, o começo de todas as coisas, para nós não voltarmos nos mesmos erros. Não voltarmos. Hoje nós somos todos descendentes de Noé, ou diretamente de Noé, do Sem, do Cão, de Jafé. Não tem, né? Que isso, aquilo outro. Quando você faz um mal para alguém, você está fazendo por parente seu de algum grau. Mas a pessoa que não tem um amor próprio, não tem amor de Deus, não é assim mesmo. Às vezes faz até o mal para quem ama mesmo. Imagina que a pessoa não ama, não tem preço nenhum. Então começou aqui, dessa maneira começou a corrupção do gênero humano, que aquela pessoa de Deus fica buscando lá fora o que não tem na igreja. O que tem na igreja não é para ter na igreja mesmo. E tem gente que quer trazer o mundo para a igreja. Não, nós que temos que ir no mundo, amém, irmãos? Esse negócio de balada golpe, de forró golpe, de quermesse golpe, de festa junina golpe. Daqui a pouco vai ter um inferno gospel, um hotel gospel. A degeneração começa nisso, porque os filhos das trevas são mais astutos, lucras e descendem. E seus negócios, eles enganam, eles se infiltram, porque sabem que é um comportamento adquirido. E é o que exatamente, por isso que a gente não entende por que às vezes eu tenho que orar pelos políticos. Tinha uma lei para quem não passou, no ano passado, no retrasado, que na igreja ia ser proibido alguém impedir a manifestação amorosa de pessoas do mesmo sexo. Pois se alguém entrasse aqui na igreja, viesse subisse aqui no altar, ficasse aqui na primeira cadeira se beijando ali, ó, sabe, 2 homens, 2 mulheres, ele não podia falar nada. Se eu falasse uma coisa, eu seria preso. Isso é sério? Graças a Deus não passou. Mas é o que eles querem, porque ainda está lá de novo. Mas para que eles querem entrar? Para se infiltrar, para que outras pessoas venham aqui, é normal, lá, né? Porque na televisão já está assim, não tem um filme hoje em dia que você não assista. Às vezes o filme começa bom, daqui a pouco, meu Deus, daqui a pouco vai ter que assistir só um filme bíblico mesmo. E olha lá, que mesmo assim eles dramatizam essas novelas, que só tem dramatização, porque coloca só o que está na Bíblia. Parece que a pessoa nem leu a Bíblia. E o que está na Bíblia ainda está errado. Por que não lê a Bíblia? Só faz o que está na Bíblia, que vai ser um grande serviço que vai estar fazendo. Mas não, além de o que está na Bíblia fazer diferente da própria maneira, ainda dramatiza. Aquela dramatização é coisa do Satanás. É aquele colocar, tirar qualquer coisa da palavra de Deus. Porque quem está assistindo, às vezes nunca leu a Bíblia. E está pensando que o que está vendo lá está na Bíblia. Então é assim, então está certo. Não, está tudo errado. Começou assim, a degeneração do gênero, do ser humano começou assim. Quando as pessoas de Deus começaram a se misturar com as pessoas do mundo. Olha quem você está curtindo por aí, só você descurtir tudo. Tira todos os seus likes. Isso não é de Deus? Não serve. Assiste, você não é obrigado a dar like, comentar nada. Mas assiste um monte de coisa. E a pessoa nem vai ficar sabendo que eu assisti. E eu vou reter o que é bom. Se tiver alguma coisa boa, isso de fogo. Chuta que raça. E aí que veio que Deus se arrependeu de fazer o ser humano nessa mistura. Olha só, continuando o nome do Senhor Jesus, versículo 3. Então disse o Senhor Deus: não contenderá o meu espírito para sempre com o ser humano, porque ele é carne, também os seus dias serão máximo 120 anos. Então o ser humano, nós vimos aqui que o ser humano vivia 900, o Adão viveu 930, Matusalém viveu 969. A pessoa viveu muito, porque
estava o sopro divino. Mas como eles começaram a se corromper, era muito tempo para ali a pessoa ter tempo para se converter, para se acertar. Porque o ser humano não era nem para conhecer o pecado, mas o salário do pecado é a morte. E aí ficava ali todo aquele tempo. Não, hoje os tempos dos seres humanos são limitados: 70, 80 e no máximo 120. Então um acerto de conta de tempo. Parece que é muito, 70, 80, 120. Mas pergunta quem chegou no 100 se passa rápido, se não passa. Não sei se alguém aqui hoje, nesse fundamento, é alguém que tem mais de 70? Tem sim. Tem 4 anos, tem mais de 70. Passou rápido. E mais de 80? Mais de 80 hoje não, né? Então, mas daqui a pouco vai estar chegando. Mas ainda está dentro daquele primeiro limite. Dá para chegar no máximo 120. Ninguém passa. Desde então ninguém passa de 120. Então tem tempo ali limitado para você se acertar com Deus. É por isso que Deus colocou o tempo máximo de 120 anos na pessoa. Porque era muito tempo a pessoa pecar, e se arrepende, pensa que daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Não. O tempo do ser humano é limitado agora. Limitado. Mas, continuando em nome do Senhor Jesus. Havia naqueles dias gigantes da terra e depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, delas serão os filhos, que esses eram os varões valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, os primeiros seres humanos, nessa época aqui, tinha muita gente que tinha uma estatura maior do que 2 metros, chegando até perto dos 3 metros. Era o sopro divino, era saúde, não tinha poluição, não tinha, sabe, a degradação da natureza, né? Então as pessoas viviam mais e ficavam altos, fortes, né? E ainda mais que eram ali aquelas pessoas que invocavam o Senhor, se misturando com aquelas pessoas que não queriam saber do Senhor, mas mesmo assim tinha a mesma natureza, que estava ali com aquele sopro divino, ainda estava forte, tinha acabado do Senhor soprar a vida na terra, a vida do ser humano. Então estava, aquele sopro divino estava forte, e hoje continua forte, mas em Cristo. Hoje é em Cristo que nós temos o sopro da vida, é o sopro da vida. Nós precisamos desse sopro nas nossas vidas. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, contínua no pensamento mudou. Quem não quer saber de Jesus é pensamento mal contínuo. E depois a pessoa está oprimida, está depressiva, está ansiosa. Mas porque só fica pensando as coisas desse mundo, em função desse mundo, que eu vou ganhar, o que eu vou fazer, se eu tiver que ganhar, eu tiver que passar por cima de alguém, eu vou fazer o que eu vou fazer de tudo. Eu tenho que ir a casa, vou ter aquele carro. E tem gente que se desvia para ter aquilo, perde a salvação para conquistar algo. E se fora da palavra de Deus, o que mais tem? Passa por cima do pai, do irmão, do patrão, do empregado, do passa. Não tem amor ao próximo. E hoje não mudou não, o pensamento sem Jesus. Meu avô fala, volta você 7 anos atrás, veio com Jesus, se você já estava em Cristo, ou se você não estava. Então volta 14. Pega esse pensamento da embora de hoje. E se às vezes você já tem toda uma forcinha para você ter algum lucro, algum prazer, mas o natural é tendencioso ao pecado. Olha só, agora 6: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Misericórdia. E tudo começou com o quê? A mistura. O povo de Deus quis se misturar com o povo do mundo. O povo de Deus quis fazer as coisas que o povo do mundo faz. Pecado eu estou fora, é remover a obra da carne, é se encher do fruto do Espírito. Não tem outra coisa para você fazer, não brinca não. A tolerância zero para o pecado. Apanhar as
raposas, as pequenas raposinhas que fazem mal. Maravilha, tem coisa que você acha que não tem problema. Ah, não tem problema, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Conheça até o seu pensamento, até a intenção do seu coração. E da mesma maneira que o Noé foi achado, mas eu vou ser um só, uma andorinha sozinha não fazerão. Vai sim, porque olha quem foi achado agora aqui, não foi a família dele toda. Olha aqui, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? O Senhor dos maridos sabe falar, amém? Hoje nós ensinamos. Cada um, ninguém do outro. Não foi a mulher do Noé, não foram os filhos do Noé, não foram as todas do Noé, mas todos eles entraram na arca e chegaram do outro lado. Amém, pô? Somente eles. É tu ir para casa, é sua família, é seu filhinho bonitinho. Hoje que você está dando a mamadeirinha, que você está dando para na onda, que amanhã, se você não fizer isso, você vai ter que me visitar lá na cadeia, lá no sanatório, ou no cemitério. Não brinca com essas coisas. Deus é hora, mano, seu filho é santo, é nazireu. E esse não pode praticar pecado. Não pode. Porque hoje a responsabilidade é pessoal. Olha aqui mesmo no Gênesis, fala no capítulo 8, versículo 21. Conhecemos a parte do dilúvio, saiu do dilúvio, né? Tá bom? E aqui o versículo, 20, 8:20. E edificou Noé um altar ao, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Foi o que o homem falou para o Manoá. Manoá, se for fazer uma coisa, ofereça para Deus. Mas imagina o Noé, não tinha muito animal no mundo, só tinha que estava na arca, estava tudo contadinho, mas ele ofereceu para o Senhor, amém? Às vezes você tem algo contado na sua vida, mas você, se Deus te dirigir, você oferece o Senhor que não vai te faltar, não vai. Ele ofereceu e acabou, mas ficou pensando, agora será que eu vou ficar assim, será que vai faltar? Não vai, amigo. Nem a Deus que é de Deus e a César que é de César, amém, irmãos? Então ele ofereceu o melhor para Deus, mesmo dando contadinho ali. Ficaram casados durante aquele período, eles ficaram praticamente um ano, na verdade, foram 40 dias de dilúvio, mas eles ficaram um ano dentro da arca. E a ave nasce, irmão. As aves se reproduziram lá dentro. Continuando o versículo 21. E o Senhor cheirou um cheiro suave e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má, desde a sua benignice, e nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e seca, e frio e calor, verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Você merece mais uma linha para falar, né? Eu vou falar. O Senhor não vai mais destruir a terra ali coletivamente, mas é individualmente, preparando mesmo para a vida do Senhor, porque mesmo com a vida do Senhor você acabar de uma vez, vai ter as oportunidades, né, para as pessoas se arrependerem, mudar, as tribulações, né? Ô pastor, mas esse Covid que foi a tribulação já passou, mas está todo mundo fazendo a mesma coisa. Se fosse a tribulação mesmo, um terço da parte da terra tinha morrido, estava todo mundo clamando aos pés do Senhor para querer ir para o céu, porque os santos já tinham ido. Imagina hoje, que nós estamos debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e o anticristo está preso, e está cheio de homens de Deus aqui na terra pregando, buscando a Deus, e nós temos ali orado com ele, visto como se faz, né? O exemplo de Jesus. Mas tem outras pessoas aqui que nós podemos consultar, nós sabemos que podemos contar em oração, que nós temos ali algum tipo de exemplo, que ainda está assim a terra. Imagina quando todos os homens de Deus não estiverem mais na terra, o diabo, o anticristo, tudo que não presta vai estar solto, e Deus ainda vai vir com a ira dele. Eu quero estar aqui. Essa preparação para isso. E começa hoje, não é nada, não.
instituição coletiva. O homem é igual desde a meninice. A criancinha você não precisa ensinar a mentir, mas daqui a pouco ela está mentindo. Mas se você ensinar misericórdia, se ela vê você fazendo coisa errada, o exemplo começa em casa. O que ela vê, ela vai acabar fazendo. Deu uma bebidinha aqui, meu filho não vai ver, não. Vai, você vai ver. Não tira esse mau exemplo de casa para você ver. É isso, pede, mas você não vai. A pessoa, às vezes a gente, o que tem filho tem um coração fora do corpo. O ideal é deixar amarrado em casa até casar, com a mulher de Deus, não é verdade? Com o homem de Deus, mas não pode. Tem que ser para trabalhar, tem que ser para estudar. E ali, irmãos, ali já tem outras condutas que a pessoa pode adquirir só de ver pouco tempo. Por isso tem a culturação. Por quê? Infelizmente a educação e a informação está na mão do maligno, na terra, toda a terra, no mundo inteiro. Não pense que não. Não pense que não. A informação, que é quem nos traz a notícia, e a educação é quem nos traz mesmo ali a instrução, está na mão do maligno. Se você não instruir seu filho, ele vai para a escola e vai se desviar. Na escola, com o professor, o mais legalzinho vai tirar o seu filho da presença de Deus. Os amiguinhos vai tirar. A informação vai tirar. Por isso nós precisamos ter uma vida no altar. Acabou esse negócio. Mas agora também, o ambiente também é mutável. A terra até então, entenda uma coisa. Antes do dilúvio, nunca tinha chovido na terra. Não precisava. O ambiente da terra é igual uma estufa. Aquele ambiente gostoso, as coisas iam ali mesmo se florescendo, se frutificando, era só as nuvens, né? Aquela porção da água no céu, as nuvens todas fechando, a luz do sol não passava. Era uma estufa gostosa. Aquele mesmo tempo, em todo lugar da terra era o mesmo tipo de temperatura, não tinha verão, não tinha inverno, não tinha chuva, o sol não passava, é aquela coisa maravilhosa. Por isso que lá não precisava nem se usar roupa lá no Éden. Maravilhosa, um ambiente igual ao céu. Mas depois do dilúvio, agora o ambiente é mutável. Olha aqui, versículo 22: enquanto a terra durar, sementeia e segue. Agora vai ter que plantar para colher. Antes não, já nascia. Deus ele tinha dado. As coisas nasciam ali. Deus ele criou e as coisas ali. A própria natureza fazia a sementeira, os passarinhos ainda faz isso nas naturezas, né? Eles pegam lá uma fontinha, deixa cair ali a sementinha já nasce, né? Mas aqui era todo mundo, o ser humano precisava. Hoje o ser humano tem que plantar para colher. Frio e calor, porque não tinha frio e calor. Era a temperatura amena o tempo dele, tranquilo. Não é ficar muito suando, com muito frio. Eu tenho que colocar muita blusa, eu tenho que tirar tudo, até porque você quer tirar tudo, nem aqui, né? Nós estamos aqui terminando o inverno, né? O inverno ainda mais parece, meus irmãos. Ainda tem uma semana, eu acho. Tem uma semana de inverno, mas não parece nada. Tem dia que fez 30 e poucos graus em São Paulo, que é um lugar frio. Misericórdia, exatamente. Agora é assim mesmo. O ambiente é mutável, tem que tomar cuidado, variado. E verão e inverno também não tinha. E dia e noite, na verdade, o ser humano depois resolveu não só verão e inverno, mas tem outono e a primavera também, que foi coisa do ser humano que fez que criou esse tipo de estação. A cada 3 meses é uma estação, mais ou menos uns 90 dias cada estação. Exatamente. Mas isso aqui, irmãos, é para você saber que o ambiente agora é variado. Então você tem que estar na presença de Deus para você, independente daquela variação ambiente, tanto do tempo, como de algo que vai mudar na sua vida, você não sai da presença de Deus. E nós já vimos. O anjo falou para o Nazireio, para o Manoá, vamos lá. Não bebam de vocês agora também. E o seu filho vai ser nazireu. É o que aqui, um pouquinho sobre isso, e como deveria ser a conduta do Santo está aqui, um pouquinho para frente. Você sabe do jeito de passar isso, Levítico, mas no Números capítulo 6, do ladinho, pertinho. Números capítulo 6.
Amém? Bem facinho, né? Povo craque Bíblia. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor. Irmão, muito importante isso aqui, porque o Senhor Jesus disse: ser santo, ele é santo. Sem santidade e santificação é impossível. Alguém sabe o que significa a palavra santo? Separado. É aqui, não é uma palavra só que aqui está no hebraico, e isso que eu estou falando está no Novo Testamento. Fala ao Israel, dizer que quando o homem e a mulher estiver santo, fazendo voto de Nazireu, que era uma coisa um pouquinho a mais, e para se santificar para o Senhor, que hoje todos nós precisamos, aí vem algumas regras. De vinho e bebida forte, se eu falar, e aqui inclui cigarro, maconha, cocaína, todas as drogas, tudo bem. Tudo. Ah, pastor, mas eu sinto muita dor. Se o médico receitou lá uma morfina para você, mas olha Deus, pelas suas feridas, pelas feridas nós somos sarados de todas as dores. Por quê? Porque a morfina, ela gera dependência. E tem gente que vai se acostumando. Já toma lá, já vai lá comprar. Né? E olha aí, grandes artistas morreram, né? Por causa de alguns opioides, né? Que a morfina e outras coisas, né? E a pessoa sentia tanta dor, que aí usava tanto esses remédios que estava morrendo. Acho que vai comer isso assim, né? Aquele outro príncipe. E esses dois, eles nasceram em lar praticamente evangélicos. Foram criados com a palavra de Deus. Mas se desviaram dessa área pop aí, ó. Aí. Foram buscar no mundo. Então Deus ele proibiu buscar no mundo e ver a degeneração do ser humano. O Sansão foi dar uma olhadinha lá nas filhas do Filisteu. Pai, eu quero aquela mulher. Não tem outra aqui, não, eu quero aquela. E olha aquele que tinha espírito sobre ele. Era o único na face da terra. Misericórdia. Como nós estamos bem hoje, depois da vida de Cristo. Misericórdia. Misericórdia. Aí tem mais aqui: vinagre e de vinho, de vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem de uvas frescas, nem de uvas secas comerá. Amém? Nada que fosse bebida forte, fraca, nem de uva, conhaque, nada, fermentado, nada se beberia. Então aqui já, mesma coisa serve para nós, já vimos um pouco isso na quarta-feira. O Provérbio 20 já deixa bem claro que nós não podemos beber do vinho, que aquele que beber, né, jamais será salvo, né, e nunca vai chegar a essa cura de Cristo, Pai. Aparta-te do vinho, que tudo que não presta, não adianta. Deus ele condena, não tem tolerância na Bíblia. E a pessoa acha que a Bíblia tem tolerância, porque o Paulo falou para o Timóteo, né? Ele não pega esse versículo isolado para criar uma doutrina. Não, Paulo falou para o Timóteo, ele bebeu um pouco de vinho misturado com água por causa da dor do estômago que ele tinha. O vinho era aquele primeiro suco da uva, praticamente esse que nós usamos aqui. A gente usa um suco de uva integral, que aqui não é adicionado nem água, nem açúcar. Era isso. O vinho é isso. O moço primeiro. Tanto que a boda de Caná falava disso. Era o primeiro, era o melhor. Era o melhor que não tinha mistura, que não havia sido fermentado ainda, que ele não estava estragado. A fermentação gerava algo que está estragado. Quem deve vir está bebendo o suco da uva estragado. Para quê? Para destruir o seu corpo que eu tenho do Espírito Santo? O álcool só faz mal para o corpo. Não tem nenhum benefício do álcool para o corpo. Nenhum. Tirando as bactérias do mão, né? E hoje gerou já até um hábito agora com essa pandemia. Tirando isso para consumo, de maneira nenhuma. Deus está proíbe isso. Proibido extremamente. E a pessoa quer brincar, já não tem problema, espiritual um pouquinho, isso aqui lá, também, porque tem igreja que faz.
Mas a Bíblia é proíbe. Ô pastor, mas e a igreja que faz? Mas a Bíblia é proíbe. Eu quero saber a igreja que faz. Eu não vou lá. A igreja que eu venho, eu não tolero. A igreja que eu venho, que eu estou, é a igreja internacional da Igreja de Deus, nós ficamos somente com a palavra. Quem é de Deus não bebe, não se adora, se santifica. Por quê? Porque a pessoa vem nos nossos cultos, e se ela estiver nessas práticas, ou ainda que ela não beba, mas venda. Ela não bebe bebida alcoólica, mas eu vendo. Eu tenho uma adega, eu tenho um mercado, eu tenho um bar, uma lanchonete. Ela não vai ser alcançada por nenhuma das nossas orações. Nenhuma. É impossível. Pela misericórdia de Deus, que a pessoa ainda está nessa terra. Pode eu, pode o pastor Jairo, pode o missionário, qualquer pastor da igreja da graça que orar com uma pessoa que consome álcool e droga e que venda álcool e droga, a oração não vai alcançar aquela pessoa. Não vai. Ela está fora da palavra. Muito pode a oração do justo em seus efeitos, mas muito não é tudo. A pessoa não quer, pastor, mas vamos viver do quê? Deus vai te dar uma inteligência, vai te dar uma sabedoria. E tem gente que é assim, que não bebe, mas vende. Então, uma vez um caso engraçado com você comigo. Rapaz, ele tinha uma lanchonete, que era praticamente um bar, e falou: pastor, mas não deixa ninguém ficar bêbado no meu bar. São Deus, né? Cada um parece como se eu fosse trágico. Parece. Mais ordens aqui. Versículo 4. Todos os dias do Nazireu, do seu nazireado, palavra trava-língua, não comerá de alguma coisa que se faz da vinha e dos seus caroços até as cascas. Né? Aqui, irmãos, é mais para o próprio Nazireu, acerca mesmo da coisa que nós devemos comer, que for oferecido a ídolos, ou então entender também que o trato digestivo que começa na boca até a saída é só para comer, não é para outra coisa, que nem fora se faz. Que a palavra fala sobre isso, que os homens começaram primeiro a usar as mulheres como homens, aí depois se inflamavam em si, daqui a pouco começaram a ficar homem com homem. É um comportamento adquirido, não foi feito para isso. Falando, tem uma palavra bem alta aqui para os irmãos entenderem, porque a maioria aqui é bem adulto em nome do Senhor Jesus. Continuando, versículo 12, 5. Todos os dias do voto das areados, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Então o nazireu também não poderia cortar o cabelo, passar navalha. Hoje, a gente não deixar entrar coisa do mundo na nossa mente. Quem quiser cortar o cabelo careca, não tem problema. As moças às vezes estão fazendo o tratamento que precisam, né? Mulher geralmente não corta o cabelo careca por vontade própria. Agora o homem às vezes só tem um lacinho aqui em cima, né? E aí fica até melhor. Vários amigos, irmãos nossos aí do ministério, eles são bem carequinhos. E todo dia passa a navalha na cabeça. Pastor, então eles não são santos, não é isso. Hoje nós temos que entender que é você não deixar entrar minhoca do mundo na sua cabeça, passar as coisas do mundo na sua cabeça. Porque o Senhor Jesus, ele fala que aquele que pecar na sua mente já pecou no seu coração, irmão. O adultério é isso. A pessoa tem uma mulher, mas pensou em outro, já pecou no coração. E outros tipos de coisa também começam primeiro no pensamento. Ninguém vai direto ali cometer um crime. Primeiro ele vai começar a pensar. E se a pessoa na hora não recobrar a consciência, falando, não sou doido por pecado, ela vai acabar caindo. Então não deixa passar coisa mal na sua mente. Amém, irmãos? Graças a Deus, fala por irmão, não deixa passar nada mal na sua mente. Versículo 6. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará um corpo morto. Quer dizer que um nazireu não podia tocar no morto. Ô pastor, quando eu for no sepultamento agora do meu pai, minha mãe, eu não posso lá colocar a mão na cabeça lá. Não é isso. É nós não participarmos do pecado alheio. O salário do pecado é a morte.
não é só o fim do estado físico. Um dia todos nós vamos parar de respirar, o coraçãozinho vai parar de bater, e nós vamos dar conta a Deus, mas é não participar do pecado alheio, porque a morte é a separação de Deus que se dá no momento do pecado. Se a pessoa não se acertar e morrer no pecado, ela vai permanecer separada de Deus eternamente, por toda a eternidade, e não vai ter fim. Então a gente não participa do pecado alheio. Se alguém pecou, a gente vai lá, conversa com a pessoa, a gente libera o perdão do nosso coração. Foi o que eu peguei aqui na sexta também. Mas quando a pessoa se arrepender, você perdoa, mas tem que levar a pessoa ao arrependimento. Mas para isso tem que se aproximar, porque tem pessoa que vai ser mão, talvez ele até se arrependa, mas nunca vai te pedir perdão. Mas só a atitude da pessoa, talvez você perceba que ela se arrependeu, e é isso que nós precisamos. Não precisamos daquela palavra. Tem gente que tem uma natureza difícil, teve uma criação difícil, tem ali um jeito difícil. Mas você vai levando o amor de Deus, vai quebrantando aquele coração, daqui a pouco está tudo certo, apesar da pessoa nunca ter te pedido perdão, mas ela está arrependida. Mas você também primeiro abrir a porta da salvação daquela pessoa, porque você não carregou o pecado dela contigo, você perdoou para ser perdoado, amém? Exatamente isso, é perdoando que se é perdoado, não banaliza o perdão. Perdoei, agora eu vou lá falar para o fulano lá que eu perdoei. Não, você vai falar assim, meu amigo, você tem que você fez. Não é assim que se procede, né? Um homem de Deus, né? Aí a pessoa na hora ali, quando fala, não sei o que lá, você não diz, e toca o barco. Não é assim, eu perdoo sim, pastor, mas ele lá e eu aqui. Não, dependendo do grau de parentesco, não existe isso não, tem que se aproximar. Tem que se aproximar para levar a bênção para aquela pessoa, irmãos, ela produzir um fruto, ainda que ela nunca te peça perdão. Nunca. Você vai levar a salvação para a sua casa dessa maneira, que é tu primeiro pela sua casa. Você não faz essa edição. Você não vira água. Então, não tem problema se você for lá no seu equipamento de um parente lá e acabou até colocando a mão na cabeça lá, do seu parente, do seu querido. Não é isso. Mas o Nazireu não podia. Nazireu lá da antiga aliança não podia. E mais, terminando aqui para a gente voltar. E versículo 7. Porque por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, e por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do nazireado, santo será ao Senhor. Irmãos, é para nós, é remover a alma da carne, se encher do fruto do Espírito, para que nós possamos produzir o fruto, para que nós possamos mesmo ali crescer na presença de Deus, amadurecer o fruto da presença do Poderoso e levar as bênçãos para nossas casas e para nossas famílias. Amém? Exatamente, nós temos que estar preparados para tudo isso. Então foi dada a ordem de como deveria ser o procedimento de Sansão. Ele não deveria mesmo pegar nada de fora do povo de Deus e deveria ser santo. Mas vai acontecer. Mas vamos dar uma volta da vitória, em nome do Senhor Jesus. Estou vendo uma chuva de bênçãos vindo para cá, em nome do Senhor Jesus. É bênção sem medida na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Maria sai de casa. Uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva
vamos todos dar a volta da vitória. Nosso Jesus, aquela linda é isso que Deus está mudando a nossa história, uma história triste de perdição eterna, para uma história agora de eternidade com o nosso Senhor e Salvador, amém? Desfrutando da graça de Deus aqui na terra e da glória dele depois lá no céu, em nome do Senhor Deus. Pode sentar, volta lá agora no Juízes, e nós vamos ver de toda a orientação que o Sansão, ele colocou o olho naquilo que via, desejou aquilo que via, mesmo sabendo que a corrupção da terra começou exatamente ali. Mesmo ele tendo o Espírito Santo dele, de Deus sobre ele, tinha um pai ali ainda o orientando, ele ultrapassou a palavra do pai e continuou insistindo que queria aquela mulher para ele. Versículo 3, 14:3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, nem entre tu todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que vinham do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Nós explicando, aqui ainda não tinham lido. E Deus estava preparando algo. E ali foi uma permissão de Deus que ali o Sansão, se ele fosse levado pela própria natureza dele, pela carne dele, tanto que essa mulher com que ele casou, ele nem teve nada com ela. Vamos ver aqui. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe, Dina, e chegaram às vinhas de Dina. Eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como se fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Amém, por isso? Olha que coisa. O homem já estava ficando forte, tanto que veio um filho de leão já é um leão maior, não era um bebezinho não, um filho de leão grande, já com jugo e tudo, no qual ele rasgou no meio com as mãos sem ter nada. Exatamente isso que nós temos que fazer com o inimigo, nós temos que rasgar ele no meio, não podemos deixar nada do inimigo nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus, amém? Então ele matou ali, até ali nada de errado. O leão, ele matou o leão que poderia colocar em risco a família dele, e tocou mais. Mas olha aqui, ele fez algo aqui que ele pensou que ninguém estava vendo. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber de onde tomara o mel do corpo do leão. Por que você não contou para o pai de onde veio o mel? Boca do voto do Nazireu. Nós vemos aqui um Nazireu não poderia tocar um corpo morto. E o leão estava morto, tinha como pegar de dentro do leão mel, sem tocar no corpo do leão? Tinha como? Então, ninguém está vendo. Para nós é isso. Ninguém está vendo, não vou lá fazer. Não, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo tudo. A postura de Deus, os comeram, se panturraram, deu para o seu pai, para a sua mãe, mas ele não falou para os pais de onde tinha vindo. Então nós temos empanturrado as gostosuras de Deus espirituais, mas as naturais nós temos que tomar cuidado, porque a gula também é obra da carne. A pessoa come demais, ela tem um descontrole. Né? Então o provérbio de 26 fala sobre isso, né? E fala exatamente sobre o mel. Achaste mel, come o que te basta, para que não rugue.
Tem gente que vai para um lugar que tem alguma coisa que gosta e come. Daqui a pouco está passando até mal com ele. O ser humano não aprendeu a comer para ser nutrido. Felizmente o ser humano ele quer comer para se saciar. E às vezes o sacio do ser humano só vem com comida que faz mal para a saúde. Misericórdia, seu corpo é templo do Espírito Santo. É bom a pessoa ter um controle alimentar. A falta de controle alimentar é uma doença, mas também é pecado, da mesma maneira que o vício. Então precisa de um tratamento também. O vício é uma doença, mas também é um pecado. Então é uma luta dupla. E foi exatamente tudo que o Senhor levou sobre ele, amém? É um pecado, levou nossas transgressões e levou nossas doenças, amém? Então tem jeito, teve jeito para mim, tem jeito para o seu familiar. Continua firme em nome do Senhor Jesus. Continua, tem que estar na minha família. Diz, não, continua firme em nome do Senhor Jesus. Aqui o Sansão, ele tinha o que ele tinha que fazer. Nós vimos aqui ter esse santo terceiro. Na parte dele aqui, ser santo era não tocar um corpo morto. E ele tocou. Ele saiu do caminho para isso. Exatamente está aqui na palavra aqui, saindo ele do caminho. O caminho é Jesus, é a palavra. Ele saiu da palavra. Deixa eu dar uma olhada lá no leão. Poxa, o leão morreu mesmo, né? Está aqui ainda. E ainda tinha mel dele, irmão. Coisa estranha. Não é estranho um negócio desse? Não, o inimigo não vem de chifre de rabo, não. Para fazer você pecar, vai ter mel dentro do corpo do morto, para você tocar naquilo que você não podia tocar. Vai, o inimigo vai fazer algo mesmo ali que vai, não, isso aqui é irresistível, não existe nada que seja irresistível, porque Deus ele até permite que o diabo ele te tente, mas junto com a tentação Deus te dá um escape. Você vai ficar com o escape de Deus ou com o pecado de Satanás? A pessoa que tem gente que pega o pecado, ninguém está vendo, depois eu me arrependo, depois pensa, não. Deus é Deus, cara, a pessoa caiu porque quis. Caiu porque quis. Você precisa desse álcool, dessa droga, você precisa desse adultério, você precisa desse casinho aí, ó. Vai cair no adultério para você. Não é o diabo, não. Não vai lá pagar a conta para você do bar, do quê, lá a taxa do motel, não vai não. Isso aí ele vai lá, fala que você precisa, mas quem cair em tentação é esse que vai dar conta. Ele aqui caiu no primeiro. Apanhar e pô, pastor, mas não tem nada demais. Ele foi lá pegar um mel dentro de um leão morto, mas ele não podia. No caso dele, ele não podia. Apanhar as raposas, são pequenas raposinhas, parece que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E no caso do Sansão, essas raposinhas, depois ele usou 300 raposas aqui, que vai fazer muito mal para a vida dos filhos de Deus, mas por isso que era um propósito de Deus. Era o propósito de Deus. Ele gostou da moça, namorou, ele gostou dela. E aqui, olha agora, continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 10. E descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. E disseram, pois, Sansão, e disse-lhes, pois, Sansão: eis vos dei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas vos declarares e esculpires, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Se não puderes declarar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. Então você vê como que o Sansão era ali, usado por Deus, mas não era muito esperto. Esse enigma a pessoa tinha sentido para ele, ninguém nunca poderia saber. Hoje nós conhecemos a Bíblia Sagrada, parece uma coisa fácil, até porque nós sabemos da onde ele tirou o mel. Irmão, nunca mais se ouviu falar que alguém achou mel dentro do
perturbando, querendo saber o que era, o que não era, e que ninguém sabia o que era aquilo. E ele, nada com a mulher. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia disse a mulher de Sansão: persuada teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. E chamaste-vos nós aqui para possuir o que era nosso? Não é assim. Então aqueles rapazes ficaram preocupados com um negócio que só tinha sentido por Sansão, mas ali era tudo ali na direção de Deus para que houvesse o problema que vai acontecer agora aqui. E o Sansão tivesse que fazer o que ele vai fazer. Então ninguém nunca jamais poderia adivinhar esse enigma, que acho que nem o José. Acho que nem o José lá do Egito ele conseguiria identificar o que acontecia aqui, porque só ele sabia que ele tinha comido o mel lá do leão. E aqueles homens preocupados perturbaram a mulher dele, que acabou que nem teve núpcias. Por conta disso, nem teve núpcias. Olha aqui, por que o Senhor diz isso? Versículo 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas? Pois desse aos filhos do meu povo o enigma a adivinhar, e ainda o não declaraste a mim? E ele disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e te declararia a ti. Versículo 17. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Quer dizer que nem teve núpcia. Uma permissão de Deus mesmo para que causasse toda essa destruição que vai haver aqui dos filisteus. E chorou diante dele os 7 dias, ele tinha lá a lua de mel, e que se celebrava as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do povo, o seu povo, e disseram, pois, aos homens daquela cidade: ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E Sansão lhes disse: se vós não lavrássemos com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. É verdade. Se não tivesse pegado lá a informação com a esposa dele lá, não teria como, mas declarado certinho. Então o Espírito do Senhor tão constantemente se apossou dele, e desceu aos asquelonitas, e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que o acompanhava. Misericórdia. Aconteceu tudo isso. 7 dias de casamento, a mulher só chorando, querendo: ô Sansão, que livro é esse? E chorava e nada. Passaram-se os 7 dias. Aí quando passaram os 7 dias, ele contou para a moça foi lá, contou para os rapazes foram lá, falaram para o Sansão teve que arrumar o que ele tinha prometido, foi lá, matou 30 pessoas lá para poder tomar aqueles lençóis lá para dar para aquelas pessoas, mas ele ficou tão irritado, que em vez de ele voltar para morar com a mulher dele, ele voltou para a casa do pai, de onde ele nunca deveria ter saído. Nunca deveria ter casado com uma estrangeira, mas foi ali na direção de Deus para que houvesse essa confusão que vai começar agora, que vai fazer com que esse homem de Deus seja conhecido como o homem mais poderoso da terra. Versículo capítulo 15. E aconteceu, depois de alguns dias que, na serra do trigo, Sansão visitou a sua mulher com o seu cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém seu pai não deixou entrar, porque disse seu pai: por certo dizia que de todos se aborreceria, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é a sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Tome-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então, o que aconteceu? O Sansão teve nada com a mulher, voltou para a casa do pai,
O pai entregou essa moça para o companheiro lá do Sansão e disse: rapaz, está vivendo com ela, como se fosse esposa dela. Daqui a pouco passou um tempo, Sansão voltou para casa: ó, quero minha esposa. O pai falou: não, ele já está contra aí, ó. Mas eu tenho uma irmã mais nova, que é mais bonita do que ela, fica com essa moça aí. O Sansão aceitou. Ele falou assim: ó, todo o mal que eu fizer para vocês a partir de agora, eu não tenho culpa nenhuma. Por isso que foi uma permissão de Deus. Até ele olhar para essa moça. Aí que entra essa moça, olha aqui. E foi Sansão, tomou 300 raposas e tomando tições, e virou a cauda e pôs um tição no meio de cada duas caudas. Então ele pegou ali como se fosse um tição, que é como que é? Uma tocha. E pegou cada duas raposas, ele amarrou ali uma tocha entre duas raposas. Uma tocha no rabo de duas raposas. Foi lá, 150 dobrado, 300 raposas com 150 tições. Ele colocou, meteu fogo, olha aí, versículo 5: e chegou o fogo aos tições, e largou-os na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega dos filisteus. E assim abrasou o trigo e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: quem fez isso? E disseram a Sansão: o genro do Timnita, porque lhes tomou a sua mulher e deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram ela e o seu pai. Começando, o próprio filisteu foi lá matar a moça e o pai dela. Sansão, olha só, meteu fogo em toda a produção. Por isso que ele ficou um tempo lá na produção, lá na casa do pai dele, foi lá perto lá. Na hora que ele voltou, já estava no fim da colheita. E aí, apanhando as raposas, não apanhando as raposas. A raposa ali que o Sansão usou nessas 300 raposas, colocou fogo em toda a produção dos filisteus, tanto de uva, como de trigo e como de oliva. Acabou com tudo. Aí quem fez isso? Foi o Sansão, que é o genro do Timnita. Mataram o Timnita e a sua filha. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 7: então lhes disse Sansão: assim o haveis de fazer, pois havemos de vingar eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Havemos. Então o Sansão continuou ali com toda a força que ele tinha a combater aqueles inimigos. Os filisteus ficaram muito bravos com ele, queriam ir para cima dele, mas não só dele, mas também do povo de Judá, o povo do Sansão. E ali, na batalha uma vez, que os próprios ali judeus, né, que era o povo de Judá, se levantaram contra Sansão, mas tudo na direção de Deus. Sansão só falou uma coisa para ele: vocês não vão me ferir, né? Vocês só vão me entregar. Pode me entregar para os filisteus, porque Deus sabe o que vai fazer. Amém? Deus sabe o que faz. Em outras palavras, Deus sabe o que faz com o Senhor. Por enquanto, pessoal, vamos para a nossa Santa Ceia. Pega a sua Bíblia aqui na carta para os Coríntios, capítulo 11. O tempo passa. Graças a Deus. Capítulo 11. Vai destruir todo o mantimento dos filisteus. E agora os filisteus estão indo para cima do povo de Deus. Mas só precisamos de um. Versículo 23 diz assim: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de. Então não podemos fazer nada que vem de nós mesmos. O Paulo está falando de algo que ele recebeu primeiro do Senhor. Tudo que nós estamos dando na palavra veio do Senhor. A palavra já tinha falado acerca do ser humano, que não era para se contaminar e se contaminar.
E hoje é para todos nós. Toma bebida alcoólica, algumas coisas precisamos sintetizar de maneira diferente. Oh, pastor, meu Deus, eu toquei lá no corpo de alguém uma vez, né? Imagina alguém que trabalha no necrotério, né? Não é isso, não é o corpo físico, a gente não participar do pecado ali, esse tipo de coisa. Vivemos a palavra de Deus e Deus ele vai falando. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele diz: olha, que na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele dá graças e partiu de tomar e comer. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebesse em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e bebesse esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que. Então a ordem dele é que nós participemos até que ele volte. Nós não podemos deixar de participar. Que o Senhor diz lá no João capítulo 6, que aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte com ele, mas não podemos participar indignamente. Por quê? Porque seria para a nossa própria condenação. O versículo 27, exatamente. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos fazer isso, vamos por pé. É um minutinho você e Deus colocando a casa em ordem. Se você já aceitou Jesus como Salvador, coloca a casa em ordem. Se você ainda não aceitou, aceite agora e proponha se batizar no próximo batismo. Você também já vai poder participar da mesa do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é santa, santa. Então você é santo porque o Senhor é. Não pode ser Santa Ceia da mentira, Santa Ceia do fracasso, da miséria, não. Santa Ceia do Senhor. Feche seus olhos, fala com Deus. Meu Deus amado. O que podemos dizer com palavras até a intenção do conheces, Pai? Olha no mais íntimo. Talvez algo, meu Pai, que não tenhamos praticado conscientemente. Algo lá no passado que nós nos arrependemos, tocando aquilo que não deveríamos, mas não nos arrependemos de verdade. Talvez seja algo, meu Pai, que nós fizemos por uma educação, uma cultura, por um aprendizado que nós tivemos terríveis, tanto de parentes, como de amigos, companheiros que andavam conosco. Oh Senhor Jesus, enche-nos na tua presença, tira todo o próprio, tudo que não vem de ti, tira, meu Pai, a vergonha, o pecado. E isso para com Deus, conta tudo para Ele. Pede força para você não cair mais em tentação. Perdoa também para você ser perdoado. Aceite Jesus como Salvador para ser salvo. Busca a mente de Cristo. Os ensinamentos que Ele tem nos dado são vida e vida eterna. O salário do pecado é morte, não vale a pena continuar. Esse lucro, esse prazer não vale a pena. Não vale a pena. Abre mão. Jesus é a força da tua vida. É muito melhor estar com Ele. Lá no oculto de nossas almas, onde a alma se une ao Espírito, o Senhor está pronto a discernir as lutas e as nossas perguntas. Ah, Senhor, Jesus nos purifica por completo. Por completo. Tudo que nós fizemos, pensamos, sentimos, ressentimos. Oh, tira o ódio do for amado. Pequenos aposinhos. Pode não colimar, não ver que uma pessoa morre querendo matar o outro. Aqui vai morrer você. Abre mão desse ressentimento. Perdoa para ser perdoado. Oh, maravilhoso Deus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Oh, expulga-nos até os pecados que nos são ocultos, individualmente, hoje. Não existe salvação coletiva e nem condenação coletiva. Aquilo que a pessoa fizer, ela vai ser responsável. A gente diz na nova forma. Quem não arrependimento, ele é amor. Então se arrepende dele nessa hora. Prepare-se para participar
pode, como deve participar da Santa Ceia, que a Santa Ceia não é do pastor, não é da igreja, a Santa Ceia é do Senhor. Cristo já nos preparou, Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, o manjar que nos, e agora nos convida a cear, e agora nos convida a cear, com celestial maná, com celestial maná, e de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vencear, o mestre chama a vencear. O mestre chama a vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Eis discípulos a voltar, eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Jesus nos manda, outra vez partiu, ao tornar a praia então, ao tornar a praia então, vem o fogo, enche o pão, e Jesus nos convida, a ceia vir, vencear, o mestre chama a vencear, o mestre chama a vencear, mesmo hoje tu te pode saciar, mesmo hoje tu te pode saciar, os pães multiplicou, vencear. Hoje Jesus foi para ele e tomou o pão, e tendo dado graça, no partir disse: tomai e comei, este é o meu corpo que será partido por vós. Senhor, com toda a honra e responsabilidade, esse pão não é mais o teu corpo, só o pão, mas consagrado é o teu corpo, na qual o Senhor recebeu sobre si nossas dores e enfermidades. Em cada chave ferida foi depositado, meu Pai, as nossas enfermidades. E pelas feridas do Senhor Jesus nós fomos sarados. Nós participamos do corpo de Cristo, assumindo todas as bênçãos da nova aliança. Pode participar do corpo. Ele foi moído, não foi dissolvido. Da mesma maneira que esse pão consagrado está sendo moído nos nossos dentes e bolados, foi assim que Jesus sofreu em nosso lugar. O sacrifício não foi em vão. Ali ele tomou nossas doenças, nossas enfermidades, nossos vícios, os vícios dos nossos queridos, familiares, gerou um encontro com ele. Por isso nós estamos aqui da tua presença, Pai, buscando, Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade, Pai. Oh, eles são visitados, alcançados pelo Deus da tua visitação, mas se houver alguém de nós que tiver alguma enfermidade, alguma comorbidade, que tiver algum sintoma, diagnóstico, aquilo que quer que seja, ainda que seja o Covid ou algo pior, câncer, uma asma do corpo, em nome do Senhor Jesus, vai cair por terra. Ou pelas feridas de Cristo, nós fomos sarados, nós assumimos todas as bênçãos em nome do Senhor Jesus. Tome posse da cura, toma posse da cura, meu. Em nome do Senhor Jesus, merece o direito nosso, é o bom dos filhos. A cura é bom do Filho de Deus. É, bênção de Deus.
Deus, da mesma maneira que o Pai, Ele tem a responsabilidade de dar o alimento ao Filho, nós participamos do corpo de Cristo, somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos templo para o pecado, a saúde é direito nosso. Não fique preocupado com o contente, se você pensa que tem um SUS. Jesus Cristo te dá saúde, dá glória a Deus, diz aleluia, glória a vós, Deus te dando saúde agora, seja agora, isso, seu corpo seja refeito agora, ondas, articulações, algo que esteja lacerado, quebrado. Oh, maravilhoso Jesus, como é bom dar aqui da tua presença. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice e tendo dado graças, diz: tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Mas isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, Pai. O bem mais precioso que caiu sobre essa terra foi o sangue de Cristo, pois ele recebeu o sangue do próprio Pai. Esse cálice é o sangue de Cristo, o novo sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Na antiga aliança, os pecados eram cobertos, meu Pai, com sangue de animais, e até a pessoa pecar de novo e buscar de novo. A antiga aliança era duro, Pai, era um poderoso do Espírito Santo. Ou mas na nova aliança nós temos um compromisso com o amor de Cristo. Nós aqui participamos, meu Pai, do cálice, assumindo, meu Pai, que o Senhor é o nosso Senhor, que todas as bênçãos estão sobre nós e que nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Pode participar do cálice. Pode glorificar a plenitude de Deus na sua vida. O maior momento da igreja, Pai, a celebração da memória do Senhor. Como pode alguém tão foi, nós estamos morrendo no lugar. Quantas ciladas ele sofreu, quantas dores ele sofreu do Senhor. Ser escravos na cruz que foi nas suas mãos. E ao preço Jesus pagou, só para me resgatar. Ou derramou seu sangue por amor, para que eu pudesse entrar nos atos do Senhor para adorar. Levanta sua mão e adore. Adore em espírito e verdade, na beleza da tua santidade. Seja santo, o Senhor Jesus é santo. Nós participamos do corpo do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Como regenerados, enviados contigo, livres do pecado, perdoando para ser perdoado, sendo novos criaturas, vou levar saúde para o mundo, desfazer todas as obras das trevas, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, maravilhoso. Morrer
Nosso amigo Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão. Dê seu pedido de oração, seu testemunho, em nome do Senhor. Mas pode compartilhar que ele vai ficar disponível. E ainda hoje às 18 horas nós temos mais uma ceia do Senhor, a ceia das doçuras de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na graça do Pai de Deus, um ótimo domingo e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas.